Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na nona lição, nono vídeo aí dessa série de 13 vídeos, onde nós estamos estudando aqui a missão de Deus e a minha missão. Hoje nós vamos estudar sobre a missão em favor dos poderosos, dos ricos. Vamos estudar aqui os personagens Nabucodonosor, Naamã, Nicodemos e ver nessa questão dos ricos e dos poderosos e os planos, que Deus tem também para nós e para todos eles e para toda a sua criatura, pessoal? Espero que vocês estejam aí colocando em prática essa lição, porque é uma lição que fala sobre a nossa missão e a missão tem que ser prática, Mas nós vamos aprender muito mais hoje ainda com o Alexandre, com o Marcos André e também teremos as perguntas lá para reflexão comigo lá no final do vídeo. Beleza, pessoal? Não se esqueça, é muito importante que você deixe o seu joinha no vídeo. Isso ajuda a promover o conteúdo aqui do canal na plataforma. Se inscreva se você não é inscrito, acione o sininho para que você receba os alertas e também você é convidado a participar dos grupos de WhatsApp aqui da família Entre Linhas. Nós temos 2 grupos onde nós compartilhamos a lição, o pessoal compartilha entre eles, são grupos abertos, Compartilham livros, materiais sobre a Escola Sabatina e a Bíblia no geral. E temos também Famílias Entre Linhas ADM, onde somente os administradores postam aqui coisas sobre a lição, beleza? Sobre os vídeos principalmente, ok? E também não esqueça de participar na próxima sessão que nós teremos aqui, que são os comentários das entrelinhas. Beleza? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, chegou o momento de nós conferirmos a sua participação aqui, os comentários das entrelinhas. Uma parte do vídeo que eu gosto muito, que eu ouço, durante a semana também, depois do vídeo compilado. Temos aqui no pódio das Olimpíadas dos comentários, Lições Fortes da Bíblia, Regiane Alves e o também Genésio Mioto. Aí os 3 que sempre participam conosco, mas temos vários comentários aqui. Vamos lá começar então. Lições Fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês todos, bom estudo a todos nós, é isso aí. Regiane Alves, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Voltei agora para comentar, pois não acompanhei no momento em que foi lançado o vídeo, pois teve uma festa na igreja, mais uma pessoa foi batizada para a honra e glória de Deus. A Yasde aqui do grupo do Alto, Jucás, Ceará, uns amigos cearense aí, adventista. Meu pai é cearense, eu tenho o sanguinho da terra, graças a Deus. Feliz sábado, diz aqui a Regiane Alves. Essa lição é um tapa na cara de todos nós, que muitas vezes queremos salvar o mundo, muitas vezes nem cumprimentamos as pessoas na rua, muitas vezes porque não são do nosso país, que possamos ter mais empatia pelos outros. Jesus foi nosso maior exemplo, que possamos imitar o nosso mestre. Deus abençoe muito a vida de vocês. Então um abraço aí para a Regiane Alves, para também esses bebezinhos, que tivemos a festa batismal, a gente chama de bebê espiritual, que está começando na caminhada cristã. Para o pessoal então do grupo do Alto, Jucás, no Ceará, um abraço, irmãos. Genésio Mioto, mais uma lição maravilhosa, muito importante, que veio falando dos necessitados e agora em favor dos poderosos. Vamos aprender muito nessa lição, Genésio? Valdenice Mártires Cerqueira, lá de Presidente Prudente, São Paulo, manda um abraço aqui, boa tarde a todos os participantes aqui do canal Entre Linhas. Muito bom estudar a palavra de Deus com vocês, obrigado por tudo, pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos André e o Ricardo sumido, Ela deixa o hashtag aqui, o CCC, vou fazer com a mão, o CCC é curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Valdenice, por compartilhar aí com seus amigos e obrigado por comentar, porque só pelo fato de você comentar aqui, com certeza muitas pessoas, talvez que você nem conheça, mas que estão próximas de você, recebe aí esse videozinho de Jesus, a missão e quem sabe ele clica e comece a estudar a lição, a palavra de Deus. E ela deixa também o hashtag amo vocês todos e mandou um monte de coração. Obrigado pelo carinho, pessoal. A Josefa, Josefa Ascenso, é isso mesmo, Josefa Ascenso. Oiê, abençoada tarde de estudo da nossa Escola Sabatina. Deus continue abençoando a missão de compartilhar o conhecimento sobre a palavra da Bíblia. Parabéns pelo selo dos 80 anos do Adventismo aí em Campo Mourão. Grande abraço a todos da Entre Linhas, ótima semana para todos nós. Então a Josefa, mandou um abraço, realmente comemoramos aqui o selo dos 80 anos da presença adventista em Campo Mourão, aqui, região norte, centro aqui do Paraná.
Joivaldo também manda um boa tarde, irmãos, feliz sábado. Volta a comentário depois, então logo mais teremos mais comentário dele. A Beth Souza, boa tarde, entrelinheiros. A Beth chama todo mundo de entrelinheiros. Gostei, né, do termo. Gente, super concordo que o evangelismo não pode ser generalizado, né, que foi o comentário do Alexandre. Amo todos que com as ideias geniais criam meios diversos de mostrar Jesus e o seu amor. Fico triste por aqueles, e não são poucos, que querem impor as formas por meio das quais obtiveram o seu sucesso. Com certeza, boas intenções há tantos nestes como naqueles. Legal, né, a Beth Souza aí mandando o seu recadinho aqui para todos nós sobre as reflexões da lição. Temos também a Marinalva Ferreira, uma feliz e abençoada semana da família de Deus. Acabamos de ter um dia maravilhoso. Encerramos de uma linda semana de oração aqui na igreja, né, pela tarde. 2 pessoas se batizaram a mais, o batismo também lá na igreja da Marinalva, não só em Jucás, né? Sabemos que o evangelismo na Europa é muito lento e quando tem um batismo é muita satisfação. E isso nos motiva cada vez mais a fazer a obra do evangelho. Oremos por isso, meus queridos irmãos. Jesus tem que vir logo. Abraços aqui de Astúrias, Espanha. Marinalva, então, Ferreira mandando o nosso abraço e obrigado por vocês compartilhar o que está acontecendo aí na igreja de vocês. Temos aqui a Maria Rigg. Deus abençoe a todos que estão estudando a lição, que o Espírito Santo fale em cada um dos corações. Legal, Maria Rigg, obrigado pelo comentário. Temos também aqui nos comentários das entrelinhas, a gente tem uma vinheta, né? Nos comentários das entrelinhas, com o irmão João Cavaco. Comentários sobre as necessidades da humanidade à luz do Evangelho de Cristo. Ele divide o comentário dele nas seguintes seções. Primeira seção, os vários modelos de solução e a seriedade das necessidades perante Deus. E ele fala, discorre aqui, cita Mateus, fala de Jesus, dos impactos de cada modelo que Jesus usou. Segunda seção, caso de juízo e os vários modelos de solução à carência das necessidades. Dá-lhe o irmão João Cavaco aqui, né, falando sobre liberdade, sobre como Jesus lidou com isso. Na terceira sessão, as alianças, redes sociais, as prioridades e as soluções criativas da glória de Deus. Essa sessão é muito legal, confira lá ela na íntegra, tá? O pessoal está aqui nos comentários. E aí na última sessão, conclusões e questões do irmão João Cavaco, ele diz assim: conheces alguém que precisa da tua ajuda e que tenhas ajudado? Tens participado em ONGs como a ADRE e as Cáritas que solicitam a tua ajuda? Como vês a sociedade em que andas em termos das necessidades, nas instituições ou nas organizações da família, da escola, da profissão, do Estado, né, como cidadão, ou dos clientes, ou da autarquia, ou de clubes, ou da vizinhança? Como encaras as necessidades dos outros seres, como os animais, as plantas, do ambiente mundial e do universo? Não te esqueças, diz aqui o irmão João Cavaco, em Deus não há pequenas nem grandes necessidades, soluções e ações, mas sim quem vemos e por quem vivemos nela. Se vês e vives com Cristo, então as tuas necessidades estarão asseguradas eternamente na medida em que vês também as do próximo, dos outros seres no ambiente, no mundo e também no universo. No essencial, ele diz assim, as mensagens das necessidades são uma das extensões da fé pela vida. Mensagens, ações, morte, ressurreição e vida eterna de Cristo. Sem a noção da fé em Cristo, a mensagem das ações, de acordo com a lei do amor dos 10 mandamentos, nunca progredirá para a sua plenitude eterna com o Deus triuno e o ser integral ou holístico. Com Deus, tendencialmente ou tudo ou nada. O que você escolhe? João Cavaco, peregrino aqui da IASD Central de Lisboa, na procura de segmentações e ações para com as necessidades no mundo em conflito até a segunda vinda de Cristo. É isso aí, é essa finalização, irmão João Cavaco, mais esperançosa, né? Sem falar aí da guerra. Mas isso aí, a nossa maior esperança é a segunda volta de Cristo. Esmeralda Viana, minha sogrinha, estou conseguindo ler aqui o comentário dela, ela acabou de participar do culto de quarta-feira aqui na Central de Campo Mourão, e ela diz assim aqui nos comentários da lição 8. Essa lição está sendo uma bênção ainda, né? Explicada por vocês, bem, todas são maravilhosas. Obrigado, sogrinha, o nepotismo aqui no canal. Adriana Kuhn. Olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos e o Ricardo, sumido, né? Continua estudando muito.
Há um sermão, como sempre, entendi que não há método e nem receita para se pregar o Evangelho, e sim há amor a Deus e ao próximo. E achei que era chuva, era panela de pressão. Inspirado como sempre e muito sábio um sermão. Aqui tem bastante venezuelanos, aqui em Juí, no Rio Grande do Sul, que legal. Também tenho que sair da bolha, da família, da zona do conforto. Que legal isso aí, Adriano, também, todos nós, né? A lição está mexendo com a gente com isso. Foi um privilégio estudar a lição com vocês até, se Deus quiser, a 9ª lição. Estamos aqui na 9ª, já lendo o comentário dela. Deus continue abençoando a vocês, também abençoando a vocês todos que ouvem esses comentários. Hashtag fui até as perguntas do Lúcio, hashtag volta Ricardo e hashtag faz um canal, irmão João Cavaco. Lá, voluntários do YouTube, quem tiver disposição, ajuda o irmão João Cavaco. E temos os 2 últimos comentários aqui da Helena Saraiva, outra irmã que sempre está conosco, marcando presença aqui, trazendo o CCC, né? Curtido, comentado e compartilhado. Verdade, que bênção. CCC, feliz semana, fui até o fim, e ela deixa um coraçãozinho. Obrigado, Helena Saraiva, por estar sempre conosco aqui nos comentários. E o último comentário que foi enviado, tá, pessoal? Então, todos que são enviados eu consigo gravar aqui. Se você comentar depois de quarta noite, eu não consigo mais gravar a leitura, beleza? Último comentário, Sandra Bittar. Oi, meninos e a todos da grande família Entre Linhas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Sandra? Obrigado por perguntar. Espero com as bênçãos de Deus que todos estejam fortalecidos espiritualmente para superarem as dificuldades e, em específico, com as chuvas aqui na região sul. Jesus disse que teríamos tribulações, mas sejamos perseverantes, pois Jesus venceu o mundo e Ele está e estará sempre conosco. Amém. Marcos André, como eu escrevi na semana passada, estivemos em Friburgo, no passeio da família lá da IASD de Botafogo, e conheci o jovem Arthur, da IASD de Teresópolis. Perguntei por você e ele o conhece e o considera muito. Gostei muito de conversar com ele. Que legal. Então, o Arthur, conhecido aí do Marcos André, que encontra, né, a irmã Sandra Bittar lá. Olha, pessoal, esse mundo é pequenininho, né? E daqui a pouco vai ser menor ainda lá no céu. Todos vamos nos ver lá. Ao estudar a lição com vocês, logo de imediato, o Alexandre nos fala sobre a figura da abertura no sábado. Que lindo significado! Sou o que sou pelo que nós somos todos, né? Todos juntos. É o resumo da lição, repleto de significado, principalmente nas entrelinhas. Muitas são as possibilidades de auxiliar o próximo. De imediato podemos pensar que é só atender às necessidades materiais, mas tenhamos a certeza que muitos necessitam do nosso ouvir, do nosso tempo. A todo momento, se estivermos conectados com Deus, Ele nos direciona para pessoas que de alguma forma necessitam de nós. Estando atento, você percebe um olhar triste, sem brilho, e se você considerar oportuno, aproxime-se, converse sobre situações do dia a dia, demonstre interesse nas condições, nas colocações da pessoa, e na maioria das vezes surgiram N dificuldades. Nem sempre temos respostas ou encaminhamentos para todas as situações, mas podemos juntos buscar algum auxílio. Mais uma vez, a lição busca aprofundar o conceito de cosmovisão cristã. Ao aprofundar sobre esse conceito e entender e conscientizar-se, é uma forma de colocar o sapato do próximo. Muito interessante também é o método que Cristo utilizava e utiliza para evangelizar. Ele não julga, ele aceita as pessoas como elas são. Jesus demonstrava e demonstra amor em ação, porque ele é amor. Jesus nos vê como filhos, irmãos que necessitam de salvação, independente de nossas condições social, moral ou espiritual. Hoje podemos pregar o Evangelho e ser instrumentos para Jesus realizar milagres. Devemos atender às necessidades de nossos irmãos, mas a obra só será completa quando o irmão aceitar a Cristo como nosso Salvador. Muito agradecida pelo empenho de vocês. Hashtag fui até o final, Sandra. Hashtag volta, Ricardo. E Deus abençoe e grande abraço a todos. Obrigado, Sandra Bittar, pelo carinho. Obrigado a todos que tiverem um tempinho de deixar um comentário, nem que seja um oi, um coraçãozinho, isso é muito importante, né, para que você promova, né, como diz o like missionário, né, para que você promova o conteúdo dentro da plataforma. E sempre agradecemos a vocês, a cada um aqui participa e ajuda a divulgar aí o estudo da lição. E convenhamos, né, esse trimestre estão inspirados aí para tentar compensar a falta do Ricardo aí, o Alexandre e o Marcos. Olha, Deus tem inspirado esses meninos. Então, mas vamos iniciar o estudo então com o nosso querido Alexandre, logo mais, o Marcos André, e eu também volto no final do vídeo com as perguntas, que hoje são perguntas bastante interessantes. Eu acho que cada lição é de um autor diferente.
e acaba que as perguntas no final também têm aspectos bastante diferentes, aspectos estruturais, beleza? Vamos então começar o estudo dessa lição, e é muito importante, né? Você que está iniciando a sua vida cristã aí, recém-batizado, toda vez que você for estudar a palavra de Deus, que você busque primeiro a orientação do Espírito Santo. Se coloque, se humilhe, se humildemente, busque orar ao nosso Deus para que Ele ilumine a nossa mente. Então vamos fazer assim também neste momento. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, agora neste momento nos conectamos através aí de uma rede, ó Pai, praticamente infinita, que cobre todo este mundo, para iniciarmos os estudos, ó Pai, dessa lição, principalmente pelos poderosos ricos que muitas vezes achamos que são perfeitos, felizes, mas que nós vamos estudar, ó Pai, que existe uma missão que nos cabe a nós ajudá-los, Pai. Use mais uma vez o Alexandre, o Marcos André, a mim também. Use a cada ouvinte também, ó Pai, dessas palavras, porque é uma missão, então ela precisa ser cumprida, praticada lá para fora. Então nos ajude, ó Pai, a crescermos na Tua graça, a cada dia, cada estudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, Alexandre, chega aí com barulhinho de chuva ou de panela de pressão, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, meu abraço para todos vocês, para todas vocês. É uma satisfação estar aqui para partilhar do estudo da lição da Escola Sabatina por mais uma semana. Estamos chegando na lição de número 9 e o título dela é Missão em favor dos poderosos. Missão em favor dos poderosos. Essa lição ela tem por texto base o texto de Mateus 16, 26. A gente vai falar mais desse texto daqui a pouquinho, mas o mote geral dela, a preocupação geral dela, falando na lição de sábado, é a gente entender que também precisamos pregar e também precisamos falar de Jesus para pessoas ricas, para pessoas influentes, para políticos talvez, para celebridades. Então a gente não prega, a gente não fala de Jesus apenas para os necessitados, apenas para os pobres, porque diante de Jesus todos são necessitados da graça. O rico, o pobre, o sábio, o doutor, o mestre da lei, o mais iletrado, todos são necessitados da graça de Deus. E aí quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ter muitos exemplos de pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas influentes que necessitavam da graça de Cristo e que encontraram de alguma forma a graça de Cristo. O texto do nosso verso para memorizar, ele está lá em Mateus 16, 26, e é um texto em que Jesus repreende a Pedro. É um texto já conhecido nosso. Talvez você não lembre exatamente desse texto, ou lembre só desse texto sem lembrar do contexto, O texto diz o seguinte: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, que dará uma pessoa em troca da sua alma? Acho interessante a gente pensar primeiro esse texto, depois pensar o contexto em que ele foi escrito. Esse texto ele fala que existe um propósito, uma preocupação, um interesse maior do que a nossa conquista imediata ou a nossa existência imediata aqui nessa terra. A nossa preocupação ela precisa às vezes estar voltada para o céu. E na maioria das vezes é no céu que deve estar a nossa atenção. Porque qual é o propósito, qual é a finalidade, qual é o ganho que nós temos? Em ganhar o mundo, conquistar o mundo, ganhar riqueza, fama e perder a nossa vida, perder a nossa alma, perder a vida eterna. É muito duro essa reflexão. Mas existem pessoas que de coração preferem essa vida, essa terra, aquilo que é imediato. Porque acham uma eternidade algo intangível, algo impensável. A segunda parte do texto diz: ou, que dará uma pessoa em troca da sua alma? Existem coisas que o dinheiro não é capaz de comprar. O dinheiro não é capaz de comprar a salvação.
O dinheiro não é capaz de comprar o perdão genuíno. O arrependimento é, o dinheiro não. A riqueza, o poder, a fama não é capaz de conquistar, de comprar o céu. É importante entender isso, porque rico ou pobre, nós necessitamos da graça. Às vezes, o rico tem mais dificuldade de acessar a graça, porque é alguém que geralmente se considera capaz de lidar com todas as suas necessidades e os seus problemas. E de repente tem que lidar com a realidade de que ele depende de alguém que lhe é externo para alcançar a sua salvação, para alcançar o seu perdão. Para o poderoso, se curvar diante do Altíssimo, reconhecer a soberania do Altíssimo, é estar numa condição que lhe é pouco usual, pouco comum. E os ricos e poderosos também precisam ser alvo das nossas orações, das nossas súplicas, do amor de Deus e do nosso esforço evangelizador. Lição de domingo tem por título Nabucodonosor. E a lição de domingo conta a história do rei da Babilônia, que tem um sonho com uma árvore, uma grande árvore que abrigava os animais. Essa árvore é cortada, é acorrentada e passa 7 tempos ali acorrentada, presa. E Nabucodonosor ele pede para os seus sábios, para os adivinhos interpretarem o sonho, mas quem interpreta o sonho é Daniel. E Daniel explica o sentido desse sonho para Nabucodonosor. E o sentido do sonho é que o rei Nabucodonosor ele passaria 7 tempos, 7 anos, na condição de animal. Ele iria pastar, ele perderia a sua racionalidade. Gente, por que Nabucodonosor perdeu a sua lucidez? A gente poderia pensar aqui que Nabucodonosor teve uma pauta psicótica, teve um momento de psicose severa. A gente poderia pensar aqui que talvez Nabucodonosor tenha consumido algum alimento, algum cogumelo alucinógeno, alguma droga, alguma coisa que deixou ele num surto psicótico aí pelo prazo de 7 anos. Se usava muita coisa nos ritos babilônicos, mas a gente não precisa explicar o milagre por meio da ciência. A gente não precisa hipotetizar, a gente sabe o seguinte: Deus utiliza esse período de distúrbio severo das suas funções cognitivas, esse período de loucura de Nabucodonosor, para que ele seja tocado pela mensagem da salvação. Uma mensagem que para ele era especialmente uma mensagem de humildade. Nabucodonosor, ele olha para os seus reinos, do alto dos jardins suspensos da Babilônia, dos seus palácios. Ele olha para toda aquela vastidão do reino da Babilônia e o seu coração se enche de orgulho. Ele olha ali e fala: olha o reino que eu construí, olha tudo que eu edifiquei, olha meu império. E Deus ensina para Nabucodonosor humildade, para que saibam, ele e toda a Babilônia, e todos saibam que o Altíssimo tem o domínio. É essa a justificativa. É preciso que o poderoso seja quebrado, que Nabucodonosor seja quebrado, que ele se torne um animal, que ele se humilhe, que suas unhas cresçam, que cresça cabelo nas suas costas, que ele viva nu nos campos pastando com o boi, para que ele aprenda humildade diante de Deus. Esse ato do Senhor é um ato de misericórdia para com Nabucodonosor. Eu não tenho dúvida de que Nabucodonosor e muitos babilônicos precisavam desse ato de juízo divino para que Nabucodonosor se arrependesse, para que ele se arrependesse e para que muitos alcançassem a salvação. Quando eu olho para os 3 reis vindos do Oriente, trazendo ouro, incenso, mirra para Jesus, eu penso que existiam babilônicos, existiam persas, existiam caldeus que tinham conhecimento da mensagem, que tinham conhecimento da verdade, que aguardavam o Messias. E eu não deixo de pensar que talvez Nabucodonosor tenha alguma influência aí na construção desses não-judeus
conversos à mensagem do Deus de Israel. Muito bonito pensar assim. Qual é o resultado da história de Nabucodonosor? Como toda interferência divina, o resultado desejado é a salvação, é o perdão. Deus age para salvar, Deus age para produzir misericórdia, e ele faz isso na vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor poderia ter rejeitado esse chamado, esse apelo, esse juízo. Mas em vez disso, quando ele recobra a consciência, ele louva ao Deus Altíssimo. Ele reconhece a sua pequenez diante de Deus e ele adota uma posição de humildade. Deus agiu para salvar Nabucodonosor. Deus age para salvar os poderosos. E eu oro a Deus e intercedo a Deus, esperando que os poderosos tenham os seus ouvidos abertos. Porque a mão do poderoso, a mão do presidente, a mão do rei, a mão da autoridade, da grande autoridade religiosa, a mão do grande jogador de futebol, a mão do grande empresário, a mão da grande celebridade, ela tem um peso muito forte na influência da vida de outras pessoas. Essas pessoas podem servir como um instrumento de salvação de muitos outros. E elas também são filhas de Deus que precisam receber a graça. A lição de segunda-feira tem uma outra história muito interessante, uma história que eu gosto muito, que traz uma personagem aqui que é a menina cativa. Essa história aqui dá sermãos muito bonitos. Eu me lembro de eu criança ouvindo minha mãe e em outro momento meu pai pregar sobre a história de Naamã e a história da menina cativa. Naamã era um grande poderoso, funcionário da Assíria, uma figura influente, e ele é acometido por lepra. E a gente começa aqui a ver o testemunho da menina cativa. Tinha uma menina escrava, judia, escrava na casa de Naamã, e eu imagino que Naamã devia ser uma pessoa bondosa com os seus escravos, com os seus empregados, porque ela fala assim: quem dera tivesse aqui o profeta, porque daí ele poderia curar. O profeta que tem lá em Samaria, ele poderia curar Naamã. E Naamã vai atrás desse profeta e procura o rei, de Israel. E quando Naamã pede para o rei de Israel a cura da lepra, o rei rasga as suas vestes. Eu acho interessantíssimo isso, gente. A menina cativa, que estava longe do seu povo, que tinha sido levada a criança para ser escrava, que não tinha mais o contato com toda a educação judaica, ela lembra do profeta e ela lembra que Deus poderia fazer um milagre. E o rei de Israel, que estava ali com o profeta do lado, com os sacerdotes do outro lado, que desde pequeno tinha acesso à palavra, tinha acesso à verdade, o que o rei faz? Ele rasga as vestes, porque ele não acredita que o profeta e que Deus é capaz de curar Naamã. E ele acredita que aquilo ali pode ser um momento para uma desculpa da Síria para atacar Israel depois. Olha que testemunho, que assim, diferença, radical a diferença. A menina cativa se lembra do ensino que recebeu na sua mais infância, maior meninice, e acredita que o profeta pode curar, que Deus pode curar por meio do profeta. E o rei, que tinha tudo para saber a verdade, rasga as vestes e não acredita no profeta. Não acredita em Deus, que é muito mais grave. A gente segue a história, o Eliseu fala, não, manda o Naamã vir. E Naamã vai até Eliseu, e a história aqui, eu acho essa história muito boa, está lá em 2 Reis 5, 1-19, leia em casa, ela vale a pena. Quando Naamã, aquela grande autoridade assíria, vai até Eliseu, ele espera que Eliseu saia na frente, que Eliseu abençoe ele, que Eliseu coloque a mão, ele espera receber uma tarefa difícil de Eliseu, ele espera que Eliseu cobre oferta, ele leva animais, carregando oferta. Eliseu nem sai da tenda para receber. Eliseu estava ensinando uma lição de humildade aqui. E Eliseu estava dizendo para esse estrangeiro, esse assírio, que quem faz milagre, quem cura não é Eliseu. Quem faz milagre, quem cura é Deus. Eliseu não queria receber adoração, Eliseu queria que Naamã entendesse de onde a cura que ele receberia vinha. E vinha de Deus.
E Eliseu manda Naamã se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Eu não consigo olhar para o banho de Naamã e não pensar no batismo. Gente, Naamã estava sendo batizado. Entre os ritos que o prosélito tinha que fazer para se tornar judeu, então tinha um gentil. Esse gentil se convertia ao judaísmo. Quando o gentil se convertia ao judaísmo, um dos ritos costumeiros era o batismo, que dizia: você tem que morrer gentil e nascer judeu. Você vai ser totalmente filho de Abraão? Não. Você vai ser aceito no templo? Não. Mas agora você nasceu na verdade. Era muito comum esse tipo de ritual. O que Eliseu mandou Naamã fazer, gente, foi se batizar. De outra forma, foi isso. E a resposta que Naamã dá é a seguinte: pera lá, não tem rio melhor na Síria, não tem rio mais limpo, por que é que eu tenho que me banhar no Jordão barrento aqui? E os servos falam ali no ouvido de Naamã: olha, se o profeta tivesse mandado você fazer uma coisa muito difícil, você ia fazer. Ele mandou você se lavar no rio, por que você não vai? Você já está aqui mesmo, né? Naamã vai. Naamã se banha no rio 7 vezes. Naamã é batizado, gente. E a Bíblia fala que a pele de Naamã saiu como uma pele de bebê. Quando ele sai da água pela 7ª vez, a sua pele está limpa. Ele volta feliz e aí sim Eliseu recebe ele. Porque agora, gente, quando a gente fala de Jesus, a gente não chama mensagem para nós, a gente não chama atenção para nós. A atenção vai para Jesus. Agora Eliseu recebe Naamã. Porque agora Naamã não está olhando para Eliseu. Naamã não está indo atrás do Eliseu. Naamã está indo atrás do Deus do Eliseu. Ele já conheceu o Deus de Eliseu. E aí acontece uma cena tão bonita, porque Naamã tenta fazer ofertas para Eliseu. Eliseu não aceita as ofertas. O servo vai aceitar depois, isso é um problema. Mas Eliseu não aceita as ofertas. Eliseu oferece para Naamã. Olha que interessante. Naamã vem para dar oferta e ele recebe oferta. Ele pede oferta no final. Ele pede para Eliseu o seguinte: Eliseu, me dá 2 cargas de terra num jumento, porque eu quero adorar o Deus de Israel. Na ignorância dele, na sua limitação, Naamã entendia que Deus estava de alguma forma ligado à terra de Israel. E ele queria erguer, provavelmente na sua casa, um altar ao Deus de Israel, com terra de Israel, para ele orar sobre a terra de Israel, ao Deus de Israel. Que história bonita de conversão. Naamã não se converteu para o milagre, Naamã não se converteu para Eliseu, Naamã se converteu para o Deus de Israel. Isso é muito significativo. E é interessante porque depois que a gente se converte para o Deus, a gente leva aonde a gente está. Se a gente não leva a terra literalmente para se ajoelhar sobre a terra, aonde nós nos ajoelhamos é o reino de Deus. Porque nós somos súditos do reino de Deus. Quando eu me ajoelho em qualquer lugar para orar, ali se torna o reino de Deus. Porque eu sou um súdito de Deus. E Deus é o Senhor do universo e não está limitado a Israel. A gente sabe disso. Naamã não sabia. Na sua sinceridade, ele pediu um pouquinho da terra para levar. E Naamã estava disposto e preocupado, querendo não adorar outros deuses. Mas ele tinha um problema. O comandante assírio, ele servia ao rei assírio. E o rei assírio, ele adorava o deus assírio, Rimon. E Naamã fala: olha, eu vou me curvar do lado do rei, o rei vai tocar em mim, faz parte do meu trabalho, da minha função, mas eu não vou adorar esse Deus, porque eu adoro apenas o Deus de Israel. E Eliseu fala para ele: vai em paz. Eliseu não faz aqui um tratado teológico sobre onde ele deveria ir, onde ele não deveria ir. Eliseu não está oferecendo as regras que Naamã deveria seguir. Eliseu fala para Naamã: vai em paz. Existe tempo para toda fala, existe tempo para todo propósito. Naamã tinha recém-nascido na fé. Ele ainda estava bebendo leite materno, não tinha nem tomado não estava tomando forma, estava mamando no peito. Naamã era um bebê recém-nascido na fé. O que Eliseu oferece para ele aqui é a paz que vinha de Deus, é o perdão que vem de Deus,
e é a cura que Deus já havia oferecido. Vá em paz. Quem sabe, Naamã testemunhou para outros na Síria. Quem sabe, por intermédio da conversão de Naamã, outros ouviram a palavra do Senhor. Deus agiu na salvação de Nabucodonosor, Deus agiu na salvação de Naamã, Deus agiu com Nicodemos. Lição de terça-feira não é comigo, é com Marcos André. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, você que faz parte da família Entre Linhas, essa grande família que se reúne aqui com um propósito nobre. Semanalmente nós estamos aqui examinando as Escrituras, buscando conhecer nas entrelinhas da Palavra de Deus a vontade do nosso Pai Celestial para cada um de nós, para que assim possamos estar cada dia mais alinhados com os planos que o nosso Deus tem para as nossas vidas. Quero agradecer de maneira especial as pessoas que citaram o meu nome nos comentários. Eu fico muito orgulhoso quando leio lá alguém falando de maneira carinhosa a meu respeito, e também fico muito grato a Deus porque eu sei que eu não mereço tudo isso, e toda honra e toda glória seja dada a Deus porque Ele usa esse instrumento aqui falho, pecador, como todos nós somos, mas que contribui um pouco com a sua espiritualidade, com a sua vida. Fico muito feliz por isso. Quero citar nominalmente aqui a Adriana Kuhn, lá de Ijuí. Ela está bem longe de mim, eu fui lá em Ijuí em 2019 e realmente é uma viagem até lá. E também a Sandra Bittar, que encontrou com um grupo aqui da igreja de Teresópolis, especialmente com o Arthur. O Arthur está se planejando para ser pastor. Eu espero que ele continue nessa caminhada e que seja aí um grande instrumento na mão de Deus. O Arthur é um desbravador, bem jovem ainda, mas que contribui, junto com a sua família, muito aqui para a nossa igreja. Eu fico muito feliz que ele tenha dado boas referências a meu respeito. Mais uma vez, toda honra e toda glória a Deus, porque eu sou somente um pecador. Vamos dar continuidade aqui à nossa lição. Você já começou com o Lúcio e com o Alexandre, agora eu continuo com a lição de terça-feira, que traz o título Testemunhando aos Eruditos, Nicodemos. O autor da lição nos fala um pouquinho a respeito de Nicodemos, diz que ele era um homem muito culto, ele era um dos principais em Israel, ele era mestre, certamente um homem muito rico também. Então, Nicodemos é como se fosse uma síntese da lição dessa semana, que fala a respeito de ricos, poderosos, de pessoas influentes, e ele tem um encontro com Jesus. O encontro dele com Jesus nos traz grandes ensinamentos. Eu tenho trazido aqui 3 tópicos para cada dia da lição, e o primeiro tópico é que Nicodemos era rico, influente, versado nas Escrituras e um religioso fiel. Nicodemos era um homem invejável para qualquer pessoa que o visse. Certamente ele era a própria imagem de um homem de sucesso. Era alguém que estava bem financeiramente, que era bem colocado na sociedade e que tinha uma espiritualidade, uma religiosidade invejável pelas outras pessoas. Então, quando alguém olhava para Nicodemos, via a perfeita imagem de alguém que tem sucesso em todas as áreas da sua vida. Além de todas as qualidades que eu já falei de Nicodemos, ainda tem o fato de que ele reconheceu Jesus como um enviado de Deus. Talvez ele não soubesse ainda se ele era o Cristo ou se era um profeta, mas ali, diante de Jesus, ele diz: os sinais que você realiza claramente testemunham que você é um enviado de Deus. Ninguém pode realizar esses milagres apenas pelo seu próprio mérito ou pelo seu próprio poder. Certamente Deus está operando através de você. Ele encontra cautelosamente com Jesus durante a noite, talvez um pouco escondido, com medo do que iriam dizer, ou talvez até com medo da influência que isso poderia ter em outras pessoas, mas vemos claramente que ele reconhece em Jesus um enviado de Deus. Então, o que se espera nesse momento de Jesus? Talvez que Jesus dissesse, como disse a uma outra pessoa, né, em outro momento na Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 12, quando alguém estava conversando com Jesus, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Poderia ter dito isso também a Nicodemos. No entanto, o que nós vemos é algo bem diferente. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui.
Jesus foi direto em sua resposta: você precisa nascer de novo. A resposta de Jesus é um poderoso ensinamento para todos nós. Não importa a nossa religiosidade, não importa em que família nós nascemos, não importa o nosso histórico. Talvez você tenha nascido na igreja, seja de descendentes de Abraão, talvez você seja da terceira ou quarta geração de adventista, isso não importa. Você precisa morrer, precisa negar a si mesmo. Às vezes nós confundimos a polidez, o fino trato das pessoas com religião. Religião é negar a si mesmo. Religião é reconhecer que em você não existe nada de bom. Somente através da morte, da negação do próprio eu, nós podemos receber verdadeiramente Jesus. Do contrário, nós vamos ser como Nicodemos, vamos receber Jesus às escondidas, vamos ter Jesus apenas no nosso quarto, apenas na nossa igreja, apenas num lugar retirado, mas Jesus não vai fazer parte da nossa vida publicamente. Jesus precisa influenciar toda a nossa vida, nós precisamos negar o próprio eu em todos os momentos. No meu trabalho, eu preciso ser um reflexo de Cristo. Na minha faculdade, no meu colégio, na minha família, eu preciso publicamente reconhecer que Cristo é o autor e consumador da minha fé, é Ele quem move os meus intuitos, é Ele quem move as minhas palavras, é Ele quem move as minhas decisões. Do contrário, nós somos apenas religiosos, nós somos apenas ritualistas, nós fazemos ritos que parecem com religião. Se nós não fazemos de Cristo o motivo principal das nossas ações, nós não entendemos o que é religião. E o único modo de fazer isso é reconhecer que em nós não existe nada de bom. Romanos capítulo 3, versos 10 e 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem possa por si mesmo realizar qualquer obra salvífica. A salvação é unicamente uma obra de Deus em nosso favor, é unicamente uma obra realizada em nosso favor pelo Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário e nos convida todos os dias a morrer também para viver os seus propósitos, para viver através de nós. Aqui no finalzinho nós temos aquela perguntinha que nós gostamos de trazer para discutir, porque ela sempre é uma aplicação mais prática da lição. E a pergunta diz assim: por que devemos ter cuidado com a armadilha de pensar que porque temos a verdade, o conhecimento dela por si só é suficiente para salvar? Então, muitas vezes nós dizemos: eu sou adventista, eu guardo o sábado, eu sou da igreja remanescente, eu conheço as profecias bíblicas, e às vezes nos apoiamos em tudo isso para pensar que isso é suficiente para a salvação. Pessoas com conhecimento mais do que suficiente para serem salvas, mesmo sobre as 3 mensagens angélicas, poderão se perder? Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 12, nos versos 46 e 47, ele fala que para quem muito foi dado, muito será cobrado também. Para quem muito recebeu, também receberá muitos açoites no dia da condenação. Então precisamos ter cuidado. Se nós realmente entregamos a nossa vida a Deus, se nós realmente compreendemos que tudo que é realizado através de nós é a obra do Senhor, porque senão nós vamos nos orgulhar de quem nós somos, da nossa religiosidade, e vamos nos esquecer do propósito principal da religião, que é a negação do próprio eu para que Cristo possa viver e realizar através de nós o que ele deseja realizar. Na parte de quarta-feira nós temos o título Missão junto aos ricos. Aqui nós encontramos a história do jovem rico, que está narrada lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 16. E a pergunta dele é muito reveladora. Ele chega para Jesus e pergunta: que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ele entende claramente que a vida eterna é algo que ele pode adquirir. Talvez
pelo fato de ser rico, talvez pelo fato de estar acostumado pelo capital, pelo seu empenho, pelos seus próprios esforços, adquirir coisas, ele começa a compreender que o reino de Deus também é algo que ele pode adquirir pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos. Jesus responde a pergunta dele exatamente como ele havia perguntado. Jesus diz: olha, existe uma maneira de você entrar no reino de Deus, é guardando todos os mandamentos. Ou seja, se você nunca transgredir nenhum dos mandamentos de Deus, você não peca, e se você não peca, você nem precisa de um Salvador. Nas entrelinhas, Jesus responde esse tipo de coisa. Ele responde, retruca: tudo isso eu tenho feito desde a minha infância, ou seja, ele apresenta os seus méritos, e Jesus então diz: então vende a tua riqueza, né, já que você ama Deus acima de todas as coisas, vende a tua riqueza e me segue. E o homem saiu dali muito rico, muito triste, porque ele era muito rico, mostrando que ele não colocava realmente a Deus em primeiro lugar. Existia um ídolo ainda na vida daquele jovem. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a frase do próprio Jesus, em Mateus 19, verso 24. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os ricos são acostumados a medir as coisas pela quantidade de capital que ele empenha para adquirir. Por exemplo, o carro é muito valioso porque ele empenhou muito capital para adquirir. A casa é muito valiosa porque ele empenhou muito capital para adquirir. A sua roupa é muito valiosa porque ele empenhou muito capital para adquirir. Desse ponto de vista, a graça não vale nada, porque recebe de graça. Então, se você aprende a medir as coisas pelo empenho de capital que você devota para conseguir algo, você vai desvalorizar algo que é precioso, que é a graça de Cristo, que nós recebemos gratuitamente. Talvez esse seja o grande impedimento para um homem rico, para alguém que tem muito recurso, entrar no reino de Deus, porque ele aprende a medir as coisas a partir do empenho de capital para adquirir. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade muito capitalista, uma sociedade que valoriza as coisas através de quanto elas valem, de quanto de dinheiro você precisa para adquirir. Existem algumas sociedades cujo evangelismo já precisa ser pago. Você monta um coquetel ou alguma coisa assim e cobra ingresso, porque se você diz que é de graça, as pessoas não vão, as pessoas não estão dispostas a ir a um lugar onde elas não têm que pagar nada. Então, é por isso que as religiões que começam a falar que você precisa pagar, que você precisa adquirir, que você precisa fazer trocas e barganhas com Deus, elas crescem tanto, porque a nossa mentalidade ela já está sendo moldada dessa forma. As pessoas entendem que a religião também é dessa forma. É muito triste, porque o grande presente que nós recebemos de Deus não tem custo nenhum para quem recebe, mas tem um valor infinito para aquele que deu, porque Deus, para nos salvar, deu o seu próprio Filho, empenhou o seu maior capital, empenhou tudo que tinha para nos salvar. Se nós olhamos apenas pelo nosso ponto de vista, nós recebemos de graça, nós não damos o verdadeiro valor. Segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o dinheiro não pode nos livrar do nosso inimigo comum, a morte. Todos nós estamos condenados à morte, não importa quanto dinheiro você tem, não importa quanto dinheiro você tenha guardado para a sua velhice, não importa, você pode prolongar um pouco a sua vida, talvez com remédios, com médicos, com bons hospitais, mas a morte, ela é certa. Então, nós precisamos entender que todos são necessitados de Jesus. Se você vê uma pessoa muito rica, talvez você não ache que aquela pessoa precisa ser evangelizada ou não tenha o mesmo empenho de evangelizar aquela pessoa como tem para evangelizar uma pessoa que está passando dificuldade. Mas, sob o ponto de vista do céu, todos nós somos passageiros, todos nós estamos condenados à morte. Precisamos também ter empenho em levar o evangelho para as pessoas de classes sociais mais altas, pessoas que nem sequer
sentem em si mesmo a necessidade do Evangelho. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o fato de que Jesus não disse a Zaqueu para vender o que ele tinha. A riqueza não é o problema em si. A lição também nos traz a história de Zaqueu, que teve uma atitude completamente oposta à do jovem rico. Deus pediu a ele que devolvesse ou que vendesse a riqueza para tirar um ídolo do seu coração. O problema não era a riqueza, o problema não era o dinheiro, o problema não são os recursos financeiros, o problema é a postura que você tem em relação aos recursos financeiros. E eu digo até mais, existem muitas pessoas que são pobres, que não têm muitos recursos financeiros, mas que têm tanto amor ao dinheiro, que têm tanto amor ao ganho, quanto tem uma pessoa rica. E para essa pessoa também é muito difícil entrar no reino de Deus, porque o amor ao dinheiro tem tirado do coração dela o empenho em entrar no reino de Deus. Eu deixo aqui uma frase também. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está em João, no capítulo 11, verso 25, no contexto da ressurreição do amigo de Jesus, de Lázaro. Assim como nós temos todos um problema em comum, que é a morte, nós temos também uma solução em comum, que é Jesus. O caminho é o mesmo para todos nós. Aqueles que negam a Jesus estão caminhando para a morte. Aqueles que aceitam a Jesus, independente se são ricos ou se são pobres, estão caminhando para a vida. E esse é o caminho que nós queremos tomar. Aqui no finalzinho tem a perguntinha para discussão, né? A perguntinha do rodapé, que diz assim: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a pergunta do verso para memorizar da lição dessa semana, Mateus capítulo 16, verso 26. O que essas palavras devem dizer a todos nós? Nós devemos nos perguntar quais são os nossos ídolos, o que nós estamos colocando no lugar de Deus, o que eu tenho colocado e tem tomado o lugar do meu Salvador. Talvez a sua igreja, talvez a sua família, talvez a sua própria religiosidade, talvez você tenha orgulho de levantar todos os dias de manhã, estudar a lição da escola sabatina, fazer longas orações, mas será que isso tem sido feito com o propósito correto? Ou será que isso tem sido um ídolo na sua vida? Você precisa pensar quem é ou o que é o ídolo que você está carregando. Jesus está dizendo para você, da mesma forma, abandona esse ídolo, porque esse ídolo está afastando você de mim. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Missão junto aos poderosos, que é também o título da lição dessa semana. Jesus sabia como fazer amizade com pessoas poderosas, com homens ricos, com homens muito influentes. E o autor nos dá aqui alguns textos bíblicos para ler a respeito de José de Arimateia, que usa a sua influência para sepultar Jesus, para tirar Jesus da cruz e sepultar o cadáver desfalecido de Jesus. E aqui eu destaco 3 pontos, e o primeiro deles: Jesus não desprezava os ricos e poderosos. Então Jesus, ele não era um militante social. Jesus, apesar de pregar o desprendimento dos bens, ele não era um crítico contra os ricos. Ele em nenhum momento ele dizia que era pecado ser rico ou que ser rico era algo escandaloso ao reino de Deus. De maneira nenhuma. Jesus apenas pediu ao jovem rico que vendesse as suas riquezas, porque aquilo era um ídolo para ele. Mas em outros casos ele teve contato, como já falamos a respeito de Zaqueu, e ele via pacificamente a ideia de uma pessoa ser rica, porque a riqueza também é um dom e também é uma bênção de Deus. Segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui: José de Arimateia, homem rico e influente, também era discípulo de Jesus. Então José de Arimateia, apesar de ser um homem rico, influente, poderoso, ele era muito parecido com Nicodemos, ele fazia parte ali do Sinédrio também, mas era um discípulo de Jesus. Apesar de não assumir isso publicamente, não ser um seguidor de Jesus como os demais discípulos, tanto que nós não ouvimos falar dele até esse ponto na história de Jesus, mas ainda assim
ele era um discípulo de Jesus, o que mostra que a riqueza, a posição social e tudo mais não é um impedimento para que alguém seja um seguidor de Cristo. Então, todas as pessoas podem estar com o coração aberto para receber o Evangelho. Isso não deve nos intimidar, a posição social da pessoa, a riqueza da pessoa. Se você tem contato com a pessoa, por que não falar de Jesus para ela? Talvez aquela pessoa precise apenas ouvir falar de Jesus para se aproximar do Mestre, se aproximar do Salvador. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui: os recursos como poder, riqueza e influência também podem ser convertidos a Jesus. O caso de José de Arimateia é um exemplo claro disso. Ele utilizou a sua riqueza para comprar o túmulo, ele utilizou a sua riqueza para comprar um tecido nobre para ser usado no corpo de Jesus. Ele usou a sua influência política para ir até um governante com o propósito de pedir o corpo de Jesus para ser sepultado. Então, tudo que ele tinha foi também convertido junto com ele e foi utilizado para a glória do reino de Deus. Quando nós nos convertemos a Deus e entregamos todas as coisas a Ele, mesmo aquilo que antes poderia ser um impedimento, como por exemplo os recursos financeiros, agora podem ser uma bênção para o reino de Deus. Se você verdadeiramente se converteu a Deus, converta também a sua casa, converta também a sua família, converta também a sua conta bancária, para que tudo seja uma bênção nas mãos do Senhor. Existe um texto na Bíblia que diz que o problema do dinheiro é o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si. E nesse mesmo contexto, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 9: mas os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. 1 Timóteo 6, verso 9. Perceba que aqui ele se refere a pessoas que querem ficar ricas e depois ele fala porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas. Então ele não está falando de pessoas ricas, ele está falando de pessoas que correm atrás do próprio rabo a vida inteira, se ocupam de maneira excessiva a vida inteira por amor ao dinheiro e se esquecem do reino de Deus, se esquecem daquilo que é eterno, focam apenas naquilo que é passageiro. Nós não podemos de maneira nenhuma nos esquecer das nossas motivações. As nossas motivações precisam estar focadas naquilo que é eterno. Ainda na quinta-feira nós temos aqui o desafio, e o desafio é: adicione à sua lista de orações diárias algum incrédulo que esteja em posição de poder, alguém com quem você possa entrar em contato. Então, alguém que seja rico, alguém que seja influente, talvez um político, alguém com quem você tem contato, você começa a orar por essa pessoa durante essa semana. E o desafio-se: envie uma carta ou um e-mail para alguém em posição de poder, mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, e diga que você está orando por ela. Então, se você conhece alguém, ou talvez mesmo que você não conheça, ore por essa pessoa, empenhe tempo em oração, cumprindo o mandamento bíblico de orar pelas autoridades, de orar pelas pessoas que têm poder, que têm autoridade, e entre em contato com essa pessoa dizendo: olha, eu tenho orado por você. Talvez um político, quem sabe um político da sua cidade, alguém que eventualmente passa aí pedindo voto. É o momento de você dizer: olha, eu tenho orado pelo seu trabalho, tenho orado pelo ministério que Deus colocou a você. Afinal, a Bíblia nos diz que todas as pessoas que têm algum cargo, que têm alguma posição, foram colocadas ali por Deus. É óbvio que nem todos honram a Deus com aquilo que Deus deu para ele, mas foi Deus que deu autoridade, foi Deus que deu poder para essas pessoas. Na conclusão, eu trago aqui um resumo: todos somos carentes da salvação. Não importa quanto poder, influência ou dinheiro alguém possa acumular, nada pode suprir a falta de Deus. Seguir a Jesus requer desprendimento, assim como ordenou ao jovem rico, Jesus nos ordena hoje: vende tudo e segue-me.
Isso não significa que nós temos que vender os nossos bens e doar para seguir a Jesus, mas significa que nós devemos nos desfazer dos nossos ídolos para seguir a Jesus. E o terceiro ponto, riqueza e poder também podem se converter. Todos os nossos recursos, se convertidos a Deus, serão uma bênção para nós mesmos e para outros. Deus nos chama para ser bênção. Se nós deixamos de abençoar outras pessoas, se nós deixamos de ser bênção, é porque ainda não nos entregamos plenamente a Deus. Eu deixo aqui um verso bíblico que está lá em Atos, no capítulo 26, verso 28. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Aqui, Paulo estava preso e ele teve a oportunidade de testemunhar para um homem muito poderoso em cadeias, com as mãos e os pés amarrados. Deus vai nos guiar até a presença de pessoas poderosas, talvez fazendo um serviço para alguém, talvez fazendo um trabalho, talvez num encontro social, mas não perca a oportunidade. Lembre-se que nós existimos com o propósito de falar de Deus. Eu trago aqui agora um comentário de João Calvino a respeito de Mateus, capítulo 16, verso 26. Ele diz que a palavra alma ali é usada num sentido mais estrito. Ele fala claramente que a palavra alma se refere à vida. E ele diz que, de fato, é universalmente reconhecido que a alma, ou seja, que a vida, tem um valor mais elevado do que todas as riquezas e prazeres do mundo. Mas ainda assim os homens são tão cegados por visões carnais que abandonam consciente e voluntariamente suas almas à destruição. Para que o mundo não nos fascine com seus atrativos, lembremos-nos do valor supremo da nossa alma, pois se isso for seriamente considerado, facilmente dissipará as vãs imaginações da felicidade terrena. Talvez essa lição seja uma excelente oportunidade de reflexão do quanto nós temos empenhado esforços para produzir apenas para esse mundo. Talvez estejamos trabalhando excessivamente para pagar cartão de crédito que nós gastamos apenas no nosso próprio egoísmo. Não estamos abençoando as pessoas com o Evangelho como deveríamos, porque estamos muito preocupados e muito ocupados com coisas que não estarão nos levando para a vida eterna. Essa é a reflexão que eu deixo aqui para você, uma reflexão que eu faço também sobre a minha própria vida, sobre o meu próprio empenho na pregação do Evangelho. Eu termino aqui a minha participação. Eu espero que você tenha colhido bons frutos das coisas que eu falei aqui, e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado por suas palavras, seu empenho, os slides, a edição, tudo. Menino aí também muito esforçado e com certeza muito abençoado por Deus. E valeu, Alexandre também. Alexandre mais uma vez inspirado aí, nos trazendo as palavras aí sobre essas pessoas ricas, né, que a Bíblia cita. Mas vamos lá agora às perguntas para reflexão lá de sexta-feira, que começa com a primeira assim: Jesus quebrou barreiras de castas e classes ao ministrar aos ricos e aos pobres. Como abordar a questão da lacuna entre ricos e pobres, tão arraigada na sociedade? Como a gente pode, né, fazer com que essa lacuna, essa distância de ricos e pobres seja né, minimizada com a pregação do Evangelho? Bom, pessoal, eu penso assim, né? Eu trabalho com os adolescentes e é muito bonito ver assim, adolescente pregando para adolescente. Ao mesmo tempo, eu vejo assim como Deus tem abençoado muitos irmãos, abençoa todos nós e nos coloca em lugares mais distintos aí dessa sociedade, desse planeta. Então Deus, de certa forma, está atuando positivamente para alcançar todo mundo, em todas as classes e todas as categorias. Claro que Jesus, sendo o mestre que foi, que é e que intercede por nós, ele tinha uma naturalidade de lidar desde o mais pobre ao mais rico. Ele era, né, Deus, né? Muito sábio. Mas como abordar essas lacunas, eu vejo que Deus tem ajudado muito e talvez nós é que não estejamos, né, auxiliando Deus
nessa missão, porque, olha, como eu já falei, né, eu trabalho lá numa universidade, Deus nos coloca lá tem vários cristãos adventistas. Nós temos pessoas, né, de altíssimo nível financeiro que são adventistas. Temos irmãozinhos também que, né, já não tem tantas posses, que são adventistas e estão pregando o evangelho. Então, assim, Deus, na verdade, tem cumprido com essa lacuna. É nós, né, seres humanos, que, né, gostamos muito de nos classificar e nos distinguir de outras pessoas, talvez para alimentar o ego, não sei. Mas, primeiro, né, agora de uma forma mais prática, né, fora essa questão que Deus já resolveu, porque Deus tem seus filhos em todas as classes, em todas as castas, para pregar o evangelho, e eu vejo assim que é muito prático quando uma pessoa, por exemplo, um bilionário adventista chega lá, tem um outro bilionário e fala assim, mas você é adventista, você é cristão? Eu já ouvi isso, né? Um amigo meu chegou e falou assim, mas Lúcio, eu não entendo, você, né, tão estudado, doutor, tudo mais, e você crê em Deus? Eu chamo ele para conversar. Eu falei assim, claro, com certeza. E aí a gente conversa. Então, assim, Deus nos coloca nas maiores posições, ou mesmo nas menores posições do mundo, com essa missão de pregar o evangelho. Agora, como nós pessoalmente, né, quebrarmos essa lacuna, é simplesmente olharmos para todos com o olhar de Cristo. Por que Cristo tinha essa facilidade? Porque ele não olhava pela classe, pela posse ou pelo interesse, vou me aproximar desse. Ele olhava porque ele via como poder salvar aquela pessoa. Então, rico ou pobre, né, influente ou não influente, nós precisamos olhar para as pessoas como elas são pessoas, criaturas de Deus, carentes, precisando, né, conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso. Pergunta 2. Jesus disse, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam esta palavra e ela fica infrutífera, lá em Mateus 13:22. E a pergunta diz assim, o que Jesus quis dizer com essa fascinação das riquezas? Somente os ricos ficam fascinados pela riqueza ou pelas riquezas? Irmãos, essa pergunta ela é muito propícia, né, para o atual período que nós estamos vivendo, onde você, em todo lugar, no Instagram, todas as redes sociais, TikTok, YouTube, você vê cursos de como ficar milionário. E eu vejo como os jovens, crianças, adolescentes e até universitários, já ninguém mais quer trabalhar. Agora todo mundo quer virar investidor na bolsa, quer ficar jogando o joguinho do tigre, quer fazer, né, ou seja, quer ficar milionário. E como a fascinação da riqueza, né, nos tempos de hoje, ela atrai muitas pessoas que fazem com que elas percam até o princípio da vida. Por que você está aqui? O que te faz acordar todos os dias? Né? Qual que é o seu plano a curto, médio, longo e eterno prazo? Né? Colocar esse quarto elemento aí nos planos nossos, pessoal. Então, assim, somente os ricos ficam fascinados pelas riquezas? Não. Né? Todo mundo, de todas as classes, fica fascinado. A gente vê assim nesses reality shows, a gente vê em programas muitas vezes populares, as pessoas, eu quero ganhar 1 milhão, eu quero ganhar 500 mil, eu quero... Né? Tem lá as telecena, no meu trabalho o pessoal tem a cena, né? Os joguinhos, as fé lá, pra gente ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Olha, irmãos, isso não vai resolver o problema, né? Coitado, é que eles estão atrás dessa fascinação pela riqueza, mas nós vimos hoje, né, na meditação aí do Alexandre do Marcos, vocês perceberam assim, que a riqueza em si, né, ter posses, ter uma tranquilidade financeira, acho que não é ruim, mas quando você se apoia, né, toda a sua existência em cima dessa tranquilidade financeira, misericórdia. Né? Que vida vazia, que vida difícil, coitados, que muitas vezes tem. Então, a fascinação pela riqueza, ela pode atingir todos nós, né? E principalmente nessa geração que todo mundo quer ser milionário, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ganhar dinheiro da maneira mais fácil e nunca trabalhando ou se realizando. Eu abro um parênteses aqui, eu falo com os jovens, eu falo assim, você precisa achar uma profissão que você é apaixonado, que te apaixone, que você satisfaça, que você se sente realizado, que você sente que dentro desse formigueiro que é a nossa sociedade, né, que você tem uma razão, você tem uma contribuição lá. Infelizmente, essa meditação não está sendo muito proliferada aos jovens, né, todo fica focado no dinheiro. É uma pena, né? Mas vamos em frente. 3. Conhecer a verdade não é o mesmo que ser salvo pela verdade. É uma afirmação. É importante saber a diferença entre as duas coisas? Com certeza. Se conhecer a verdade não salva, é o que nos salva. Bom, irmãos, tem um verso, né? Conheces, né? Satanás também conhece muito bem a Bíblia.
né, de cor e salteado, mais que muitos crentes aí que carregam ela debaixo do braço. Mas conhecer a verdade não salva. O que salva então, irmãos? Eu coloquei até alguns verbos aqui, ó. Viver a verdade. Né? Satanás conhece a verdade, ele não vive na verdade, ele foge da verdade. Aceitar, né? Muitos conhecem a verdade, né? Como eu, né, luto para muitos amigos meus conhecerem essa verdade. Mas eles até, alguns conhecem, mas não aceitam em suas vidas, né? Não tomam a decisão. E o terceiro aspecto que eu queria colocar aqui sobre o conhecer a verdade é usufruir da verdade. E acho que isso que muitas vezes a gente tem falhado, né? Nós cristãos mesmo, adventistas, aqui estudiosos da Bíblia. Nós conhecemos a verdade, vivemos até em certo ponto sob a verdade, mas a gente parece que não usufrui dessa verdade. Muitas vezes tem tantos aspectos, tantas coisas claras lá, e muitas vezes precisa vir alguém de fora falar alguma coisa e falar, não, mas isso aí eu já li no Espírito de Profecia, né? Tá bom, vou fazer isso. Então a gente precisa usufruir, viver, aceitar a verdade. Só conhecer, irmãos, só conhecer a Bíblia de capa a capa, só conhecer o hebraico, grego, aramaico, conhecer tudo, não salva. Pode, às vezes, massagear o seu ego. E aí você se sente grande, se sente inteligente, esperto, né? Não se sente em outro nível, não falo com vocês. Mas se você não vive, não aceita ela na sua vida e não usufrui, de nada serve, tá? Espero que todos nós aqui do Entre Linhas tenhamos, né, queremos conhecer a verdade para aceitar, para viver, para usufruir dela. Última pergunta, pessoal, que essa lição tá grande. Por quais razões o jovem rico rejeitou Jesus ao passo que Zaqueu aceitou? É uma pergunta aí para a gente refletir. Por que o jovem rico rejeitou, né? E por que Zaqueu aceitou? A Bíblia diz que o jovem rico, né, entristeceu, não aceitou aquele convite, aquele chamado do mestre. Eu tenho medo, porque já pensou se o mestre faz esse chamado para mim hoje? Sabe? Larga toda a sua profissão, sua estabilidade, suas casas, todas essas... Vem aqui, segue-me. Irmãos, a gente tem que estar preparado para isso. E a nossa fé tem que estar madura justamente para aceitar esse chamado. E o jovem rico não aceitou, porque a Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas, muitas posses. Mas Zaqueu também tinha muita posse. Mas eu coloquei aqui como distinção, né, entre o A e o B aqui, pode ser entre nós também, é simplesmente a escolha. O que você vai fazer com conhecer a Jesus? O que você faz com esse conhecimento? Guarda para si, para aumentar o seu ego, como a gente viu na pergunta anterior? Ou você usufrui desse conhecimento e quer viver segundo ele, custe o que custar? E eu falo isso, né? Mas como todos nós cristãos sabemos, a gente fala isso porque a gente conhece o que tem que fazer. Agora, a gente tem que estar preparado para fazer. E a minha oração é que Deus me prepare a cada dia para tomar as decisões mais fortes. Louvado seja Deus, por enquanto, as decisões que eu tinha que tomar, fui tomando a cada dia desde que eu conheci o Evangelho. Né? E a gente vai amadurecendo, crescendo em graça e sabedoria. A gente sabe o que vem pela frente aí, em questões sociais, de organização, e a gente tem que estar preparado para sempre discernir esse chamado de Deus. Então, Zaqueu aceitou, mesmo falando, ainda retribuo 4 vezes aquele que eu prejudiquei. O jovem rico não aceitou. Uma questão de escolha, cada um faz a sua. Beleza, pessoal? Valeu pela companhia até aqui. Não esquece do hashtag fui até o fim, né? Até as últimas perguntas, que isso é importante, né, para quem realmente fica aqui até o finalzinho. E nos vemos então, pessoal, lá na 10ª lição, onde nós vamos continuar agora missão em favor dos não alcançados. Não dos não alcançáveis, dos não alcançados, a parte 1, beleza? Vamos terminar esse estudo assim como nós começamos, mas agora em gratidão por tantas palavras, tantas ideias, tantas reflexões trazidas aí nesse material. Oremos? Santo Deus, obrigado pelo privilégio, obrigado pelos dons, os dons da palavra, os dons de usar essa tecnologia para que nós possamos, ó Pai, ocupar as nossas mentes em refletir sobre qual é a nossa missão aí em favor dessas pessoas, ó Pai, ricas e poderosas, que muitas vezes a colocamos num pedestal e muitos ainda idolatram essas pessoas, achando que são perfeitas e são deuses, Pai. Obrigado por tudo que nós aprendemos e nos ajude a partir de agora, assim como nós temos aprendido aí dos necessitados, do próximo e de tantas coisas que temos aprendido semanalmente, nos ajude a lidar agora com mais essa classe de pessoas que precisam do Teu Evangelho como nós precisamos, Senhor. Muito obrigado, dá-nos a todos nós que estamos aí acompanhando a Tua Palavra, na prática, dias em Tua sagrada companhia, pois em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.
Então, pessoal, até o vídeo 10. E como diz o Alexandre, já estão descongelando o Roberto Carlos para a mensagem musical do final de ano, né, pessoal? Então, até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.